amigos, tudo bem? Prazer estar me dirigindo a vocês. Sinta-se em casa, fique à vontade e me acompanhe até o final, pois o noticiário está recheado de informações. Aqui eu vou te contar os próximos passos do Vasco no Brasileirão. O time já chegou de Salvador e amanhã tem o último treino que vai definir a formação que encara no sábado à noite o Botafogo, atual terceiro colocado da competição. E o atual técnico interino tem alguns desfalques importantes e vai buscar soluções para o time poder seguir evoluindo, mesmo com a obrigatoriedade de mudanças na equipe. Vou destrinchar isso tudinho aí para você, falar do Paiva, que apesar de desconversar sobre o seu futuro, nutre ainda também uma esperança de continuidade no comando do profissional. E eu vou falar também das movimentações fora de campo. A diretoria segue firme no propósito de fechar com um novo diretor executivo para que até a janela de julho o clube possa elucidar algumas questões, como essa nova comissão técnica e de novos jogadores. O clube tem no radar alguns atletas, já deixou alinhado a vinda de outros e precisa avançar em algumas questões para qualificar o elenco visando aí este decorrer da temporada. E eu já te conto tudinho, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo aí, compartilhar e mostrar que você gosta do nosso trabalho. Se puder, contribua também com o Pix, qualquer valor que seja, ajudará e muito a nossa sequência na plataforma. As informações estão todinhas aí na descrição do vídeo. Bom, mas vamos ao que interessa, meus amigos. Após a derrota de ontem, o Vasco desembarcou hoje pela tarde no Rio, já pensando em virar a página e para focar no Botafogo, que faz grande campanha no Brasileirão. As críticas sobre a arbitragem ecoaram em São Januário, não só entre os torcedores, mas como entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, que saíram convictos de que a decisão do juiz de amarelar o David naquele lance com o lateral Gilberto do Bahia foi de um rigor excessivo, de um rigor sem igual. E todos lamentando que se não rolasse a expulsão, o Vasco estaria vivo na partida e poderia perfeitamente trazer no mínimo um ponto na bagagem para o Rio. Óbvio que o time cometeu suas falhas, viu o adversário criar muito mais oportunidades, mas a postura vascaína foi elogiada. O time conseguia se segurar e, ao mesmo tempo, quando atacava, representava perigo ao adversário. O Paiva entende que os jogadores lutaram incansavelmente e conseguiram competir com valentia contra um Bahia que tinha jogadores mais técnicos. Só que o Vasco precisa dar uma resposta imediata em campo para fugir das últimas colocações. O time ainda tem chance reais de voltar à zona de rebaixamento na próxima rodada, caso não vença o Botafogo e as equipes que estão abaixo saiam com algum triunfo em seus jogos. Para esse jogo de sábado, o Rafael vai ter problemas, hein? Ele não conta com o David expulso e o Cocão, que tomou o seu terceiro cartão amarelo. Para seus respectivos lugares, o técnico tem algumas alternativas. E tudo vai depender também do retorno do Payet. Hoje o jogador treinou no CT Moacir Barbosa pela manhã e se amanhã estiver apto no coletivo pronto, com todo o grupo principal e nada a sentir, pode ser utilizado. Porém, um jogador que está muito tempo parado e não deve poder atuar assim tanto tempo neste primeiro momento. Caso possa atuar, poderia entrar aí no lugar do David, se assim o treinador quiser manter o mesmo esquema que vinha adotando em campo. Para o lugar do Cocão, o Esforça e o garoto JP Galvão brigam pela posição. E há inclusive uma chance do próprio JP entrar no time, caso o Payet fique de fora neste primeiro momento. Nesse caso, o meio-campo iria ser mais reforçado para poder conter ainda mais o ímpeto do Botafogo, que vem fazendo uma ótima campanha e conta com jogadores velozes lá na frente. Enfim, são suposições e que serão confirmadas ou não no coletivo que acontece pela manhã, amanhã no CT Moacir Barbosa. E sobre o Rafael Paiva, meus amigos, dos 10 pontos do Vasco no Brasileiro, 6 foram conquistados com o atual interino. É inegável sob o seu comando uma evolução, por mais que o time ainda oscile e apresente um certo desequilíbrio em alguns setores. Ontem, na coletiva, perguntado sobre o seu futuro, ao cargo de treinador do Vasco, o Rafael Paiva desconversou e diz que está pensando jogo a jogo para ajudar o time, mas deixou no ar aí uma certa vontade de seguir nesse desafio. Ouça aí. Eu acho que é jogo a jogo, né? Cada jogo eu tenho falado para os atletas que para mim é um mata-mata, é uma final, né? E tô jogo a jogo. Mais uma vez, contribuir para o Vasco, muito orgulhoso aí da oportunidade e vou sempre jogo a jogo tentar contribuir da melhor maneira possível aí.
Muito feliz pela oportunidade, né? Tá num gigante da Série A, num time, uma torcida de massa aí. É um time que eu sempre assisti e ficava muito orgulhoso de ver o Vasco jogar, né? Os jogadores que passaram pelo Vasco, jogadores que o Vasco sempre mandou para a seleção brasileira. Porra, é um orgulho imenso estar aqui e com certeza a gente trabalha a vida inteira para essas oportunidades, né? Então, muito feliz assim pela oportunidade que o Vasco está me dando e com certeza gostaria. Se eu contribuir e for ajudar, tô à disposição e gostaria muito de estar aqui. Lembrando que o Pedrinho ainda não chegou a um consenso sobre o nome do novo treinador. Por isso o Rafael vai seguindo no comando e tendo a chance de se firmar, caso consiga mostrar um bom aproveitamento nesses próximos jogos. Isso vem de encontro com outro assunto, que é o novo diretor executivo. O Pedrinho quer dividir essa escolha com o futuro contratado, porque é o cara que vai comandar essa engrenagem do futebol. Nos últimos dias ele vem acelerando a busca por um nome e a qualquer momento esse novo executivo pode ser anunciado. E isso impacta também na questão de alguns reforços, né? Em relação ao Souza, o Alex Teixeira e o Coutinho, não dependeria, porque essa é uma questão já superada e os três serão anunciados em breve no Vasco, faltando apenas questões burocráticas para que a situação seja oficializada. Porém, em relação a outros nomes e a outras buscas para outros setores, influencia. Por isso, o Vasco vem mapeando o mercado, monitorando algumas situações, para que quando esse profissional chegar, tudo seja levado a ele e com isso destrave algumas questões. Um dos setores que o Vasco vai priorizar nessa retomada é sim a defesa. Ficou nítido nos últimos jogos a fragilidade desse setor e por isso o Pedrinho e seus pares, juntamente com o novo executivo a ser contratado, vão correr no mercado aí com nomes que possam agregar neste momento. Já se falou aí em muitos jogadores, mas de forma concreta, os mais cogitados, né, foram o experiente André Ramalho, que está no PSV, mas como eu já trouxe aqui, é um atleta que prioriza seguir na Europa, então é um nome que por hora é uma grande incógnita, né, porque depende de uma decisão pessoal. E ontem também levantaram, né, o nome do zagueiro Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro, estava emprestado ao Valladolid na Espanha, embora lá ele estivesse atuando de volante. Informação, inclusive, desse interesse trazida pelos colegas do canal da torcida vascaínos. Mas dentro do Clube Mineiro, o futuro do atleta ainda é incerto e nesse primeiro momento a prioridade é uma venda e não um empréstimo como o Vasco chegou a vislumbrar. Inclusive eu tentei falar com o Alexandre Matos hoje, mas ele não me respondeu sobre esse assunto até então. Enfim, então são questões aí como essas que precisam ser destravadas, assim como a lista de dispensas. Há jogadores que podem deixar o Vasco sim nessa janela, por falta de aproveitamento, né? Nesse quesito, acredito que o Serginho e o Praxedes são exemplos que se enquadram nesta teoria. Mas ainda não tem nada certo. Certo é que há sim muitos jogadores sendo monitorados. E já que estamos falando de zaga, uma informação que chegou a mim e que eu apurei é que o Vasco monitora e tem no radar o zagueiro Dória, de 29 anos, revelado pelo Botafogo e que atualmente atua pelo Santos Laguna do México. Por hora, galera, não houve nenhum avanço, tanto em termos de consulta como de oferta. Inclusive, ontem à noite, após a partida contra o Bahia, eu falei com um representante do jogador, que me garantiu que o Vasco ainda não o procurou buscando informações deste atleta. Mas é uma opção avaliada em meio a outras, que já comentei, né? Inclusive saíram notícias recentes de que o Cruzeiro mesmo teria realizado uma sondagem e também monitora o Dória. Para ser sincero, para o Vasco eu acho uma negociação um pouco improvável. Por quê? Porque no início do ano o Grêmio tentou, mas esbarrou na questão financeira. Na ocasião, o time mexicano ele pedia algo em torno de 4 milhões de dólares pela sua liberação. O seu contrato por lá se encerra no final de junho de 2025 e ele tem vencimentos bem altos. Seria um bom nome realmente para encaixar aí em qualquer equipe brasileira. Ele é canhoto, 1,89 m e experiente, pois já passou inclusive pelo futebol europeu. Mas como eu falei, por hora não houve nenhum avanço nessa questão. É um nome na mesa, digamos assim. Veremos se em breve algo concreto apareça. Bom, galera, mas a situação de momento é essa. Expectativas pela confirmação do Coutinho e companhia, time mudado contra o Botafogo e muito burburinho sobre reforços e a chegada do novo técnico e do novo executivo. Mas a gente vai te atualizando por aqui e nas minhas redes sociais. Tô indo,
A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Em breve estou de volta. Até mais!